Olá, caro aluno. Seja mais uma vez muito bem-vindo à disciplina de Fundamentos e Prática em EAD. Eu sou o professor Atos Denis e daremos início à nossa aula número 3. Nessa aula, nós iremos discutir, no caso, nós vamos verificar o papel das mídias e ferramentas utilizadas na educação à distância, bem como vamos reconhecer a importância do material didático na educação à distância, identificar e caracterizar as mídias de primeira, segunda, terceira e quarta gerações, e identificar os tipos de materiais didáticos que podem ser utilizados em um curso à distância. Bem, o nosso material didático, ele desempenha um papel importante dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas propriamente na educação presencial, o material didático ele exerce um papel de apoio ao professor. Em alguns casos, esse material didático ele pode até mesmo ser suprimido, no caso da educação presencial, mas não pode se dizer o mesmo do material didático para a educação à distância. Por quê? Porque no caso do material para educação à distância, ele é o canal mais importante na comunicação com o aluno. Muitas vezes ele confunde-se até mesmo com o próprio curso, segundo Abendburg. Por que isso? Como o processo de ensino e aprendizagem do aluno em AD não está focado num professor, em uma diretriz estabelecida e determinada por um professor de forma presencial, o material didático ganha essa dimensão e importância por ser justamente aquele requisito essencial que o aluno vai ter que cumprir ao se apoderar do conteúdo desse material para poder obter o conhecimento necessário para obter isso nos seus estudos. O material didático, ele cumpre uma função muito importante dentro da educação à distância, que é o de promover o diálogo permanente. Ou seja, da mesma forma em que você tem essa questão da discussão inerente à educação presencial com o professor em sala de aula, o material didático ele vai cumprir parte desse papel, porque ele vai prover esse diálogo permanente. O material didático para a EAD, ele tem toda uma construção pedagógica de um formato que seja realmente um conteúdo acessível, lúdico, ao ponto em que o estudante consiga se orientar, né, é um ponto. Ele tem essa função de orientar o estudante em como realmente proceder com seus estudos. Além disso, esse material didático também cumpre uma outra função, que é justamente o de motivar a aprendizagem e ampliar o conhecimento. Esse material didático, ele vem permeado realmente de vários elementos que realmente visam a concretização do objetivo do aluno, que é aprender. O material didático, na forma como nós vamos discutir, todos os tipos, eles têm esses papéis, mas, além desses, ele tem a questão de possibilitar a compreensão crítica dos conteúdos que estão sendo debatidos. No caso, você vai ver sempre uma palavra do que foi determinado ou escrito no material didático, mas ele sempre vai vir acompanhado de um texto, de uma imagem, de um vídeo, possivelmente, para complementar e ampliar o conhecimento que está sendo discutido naquele assunto. Bem como esse material didático também visa justamente possibilitar o processo de avaliação de aprendizagem desse aluno. Bom, mas quais são os tipos de material didático com os quais nós trabalhamos para a educação à distância? Praticamente todos. Se você fizer um paralelo entre o material didático presencial e o à distância, você vai perceber que existem muitas similaridades. Existe o material didático impresso, né, que se materializa na forma de um livro. E esse livro, com certeza, ele foi trabalhado num contexto pedagógico, onde você vai ter vários elementos que vão facilitar a compreensão do conteúdo, de tal forma que vai motivar o aluno no que nós chamamos de um processo tangencial de educação. Ele vai possibilitar você, particularmente, ter um contato com determinada parte do conteúdo e, tangencialmente a isso, vai motivar você, aluno, a fazer pesquisas para se aprofundar cada vez mais naquele tema. Bem como o material impresso, existem os recursos audiovisuais. Em um ambiente, por exemplo, presencial, você pode ter uma aula em que o seu professor pode exibir um vídeo,
ele pode exibir um material instrutivo, no caso um filme, para complementar o assunto que está sendo debatido. Da mesma forma, você tem esse recurso audiovisual dentro do ambiente virtual de aprendizagem, na forma de vídeos que podem estar sendo depositados no YouTube ou qualquer outra mídia que receba esse tipo de material audiovisual que tem um caráter tanto instrutivo, de treinamento, profissionalizante, médio e por aí vai. Você também tem os recursos relativos a o material multimídia, que é um material que se apresenta na forma, de uma composição que engloba texto, escrito, áudio e vídeo, e gráficos. Normalmente esses materiais, eles usam um suporte físico, tipo um CD-ROM, ou seja, o curso que você pode realmente vir a fazer em formato EAD, ele pode disponibilizar para você no meio de um CD-ROM ou até mesmo em um pendrive, os conteúdos que você pode vir a necessitar ou a trabalhar na sua disciplina ou no seu curso. Então, os recursos multimídias, eles estão embutidos realmente em uma mídia que normalmente é disponibilizada ao estudante. E por fim, nós também temos os recursos online, ou seja, os materiais de recursos online, ele tem uma grande semelhança com o material multimídia, mas a diferença aqui é que, em geral, ele está disponível na internet para acesso em ambientes virtuais, ou seja, ele está embutido dentro do ambiente virtual. Então, esses materiais didáticos, eles constituem o suporte principal para que o aluno realmente consiga se guiar no seu processo e nos seus estudos. Mas esse material didático, ele foi sofrendo evoluções ao longo do tempo. Assim como a tecnologia foi evoluindo, nós fomos debatendo essa questão da tecnologia, o próprio material didático, ele também foi numa crescente, nesse mesmo processo. Ele foi evoluindo de acordo com as gerações. A educação à distância como um todo, ela não é recente. Ela já tem indícios e processos de trabalho com educação à distância desde o início do século XIX. Então, como se dava esse processo? Como ele foi evoluindo ao longo do tempo? Bom, os sistemas de primeira geração, eles eram baseados, no seu todo, em material impresso ou escrito à mão, né. Eles eram distribuídos por correspondência, né. Propriamente, eles foram utilizados no primeiro metade do século XX e eram um esquema de forma assíncrona. Um bom exemplo disso que eu posso dar para vocês, foi uma coisa que eu mesmo vivenciei e percebi, quando criança. Existe até hoje no Brasil, acho que desde a década de 1940, o chamado Instituto Universal Brasileiro. Ele disponibiliza cursos médios, profissionalizantes, preparatórios, em formato de fascículos. Isso na década de 80. Aonde semanalmente você recebia esses fascículos, eram fascículos fáceis, de fácil leitura, de fácil compreensão e ricamente ilustrados. Era um material impresso que chegava pelos correios, ou seja, ele era sistematicamente um processo totalmente assíncrono. Era necessário que os correios entregassem esses fascículos na casa do usuário para que você pudesse estudar. E você respondia e tirava dúvidas pelos correios, você respondia questionários com dúvidas e questões e remetia de volta ao Instituto Universal Brasileiro. E no caso particular ele devolvia, ou seja, era um processo muito demorado, mas era um início, ou seja, eram sistemas baseados em um modelo totalmente assíncrono de comunicação e tinham como seu suporte principal o texto impresso. Já a segunda geração, ela era baseada em televisão e no áudio, né. Então, no caso, um bom exemplo para os sistemas de geração da segunda geração, nós podemos destacar no início dos anos 2000, era exibido um programa nas TVs chamado Telecurso 2000, um curso de mecânica e um curso de, eletricidade, salvo engano, aonde eles eram exibidos no horário, determinados horários, e o aluno assistia aquele curso, ele acompanhava a aula de uma forma assíncrona também. Ele poderia até mesmo, entrar num contato de tirar dúvidas por meio de telefone, ou seja, ele podia ligar para o telecurso e tirar dúvidas, ou seja, já havia até um certo processo de sincronia, não era um processo totalmente assíncrono, onde se baseava tão somente no telespectador assistindo o conteúdo que estava sendo exibido. Nesse caso em particular, existe um processo de interação, por assim dizer, por meio de telefone, ou seja, a tecnologia utilizada aí
envolvia telecomunicação e os meios de comunicação de radiodifusão, de rádio, televisão e difusão. Esse processo de segunda geração, ele transmitia a grupos focais, no caso, eram cursos sistematicamente voltados à instrução e qualificação de trabalhadores. Já os cursos de terceira geração, eles trouxeram a dinâmica dos cursos de primeira e segunda geração juntos em uma abordagem multimídia. Como seria essa abordagem multimídia? Já existiam alguns processos, no caso de teleconferência e de videoconferência, que eram processos síncronos de comunicação. Então, no caso, um contexto que você pode realmente perceber esse funcionamento disso é o processo de educação, por exemplo, que é praticado na Amazônia. A Amazônia é um dos maiores estados do Brasil, se não o maior estado brasileiro, com uma dimensão territorial gigantesca. E muitas comunidades é muito difícil você ter o professor presencialmente lá na localidade para ensinar os alunos. Então, no caso, é muito utilizado no contexto da Amazônia processos de teleconferência e de videoconferência. A teleconferência é feita por satélites, né? Onde você tem uma TV e os alunos assistindo aula de forma dinâmica, porque com o advento das tecnologias de comunicação, você tem uma possibilidade de fazer uma interação simultânea com o professor. Então, isso possibilitou, por exemplo, difundir o processo de ensino e aprendizagem em áreas em que você realmente tinha uma grande extensão territorial para cobrir e você não tinha equipes de profissionais, no caso, professores qualificados, realmente em áreas tão remotas para poder auxiliar no ensino dos seus alunos. E os sistemas de quarta geração são desenvolvidos em torno das comunicações mediadas por computador. Ou seja, nosso processo atual de ensino e aprendizagem nesse momento, ele é totalmente baseado em computador. Você, possivelmente, aluno, está assistindo essa videoaula do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, ou seja, as tecnologias da informação e comunicação, elas evoluíram a um ponto em que nós podemos agregar toda a sistemática de todos os sistemas, de todas as gerações, em um processo de quarta geração totalmente online. Dito isso, qual é a importância das ferramentas em EAD para a educação à distância? Os autores Kisley e Moore definiram assim: como um processo de ensino-aprendizagem, as tecnologias são suporte e elas não têm significação sem a atuação humana. Ou seja, como ao longo de toda essa disciplina que nós fomos discutindo, nós discutimos a questão das tecnologias, discutimos a questão da educação à distância, a questão envolvendo as ferramentas que são utilizadas na educação à distância, no caso, todos os recursos envolvidos nela, como o hipertexto, ferramentas de áudio, de vídeo, de imagem. Nós fomos discutindo ao longo desse processo todo, dessa disciplina, a necessidade da questão de você separar a interação com a interatividade, e bem como, a partir de agora, que nós discutimos nesse conteúdo, a questão de todas as mídias disponíveis para você, aluno, nós queremos dizer com isso que não adianta você ter todo o suporte tecnológico, ter professores mediadores, professor formador, tutores, suporte de tecnologia, links, internet, se não houver a atuação humana. O significado e a importância de todo esse processo, de todas essas ferramentas, é possibilitar a massificação do conhecimento. E para isso, tem todo aquele retrospecto que já foi debatido também anteriormente, em nossas aulas anteriores, do papel e a importância realmente da dedicação do aluno, do seu empenho, da disciplina, do comprometimento, para que realmente esse processo tenha êxito. Ou seja, as ferramentas estão à sua disposição. O que realmente é necessário para que você consiga obter êxito e realmente um bom resultado no que você realmente planejou conseguir, está em suas mãos. Está tão somente na necessidade da sua atuação, da sua participação e dedicação. Bom, dito isso, estão aqui as referências que nós utilizamos nessa aula. Eu espero que você, aluno, tenha tido um bom aproveitamento ao longo dessa disciplina e que você realmente pesquise e busque mais. Dentro da plataforma, você também tem uma apostila desse material que nós discutimos. Eu espero que você leia ela,
Não se restrinja tão somente a essa apostila, pesquise, haverá, no caso, nos nossos fóruns, nas nossas listas de discussões, debates a serem feitos e preenchidos, que eu espero que você tenha cumprido e que você tenha e obtenha realmente o melhor desempenho dentro daquilo que você se predispôs a conseguir dentro desse curso. Eu agradeço a participação de todos, fica aqui meu muito obrigado, um abraço e até uma próxima.